Ele é atacante, norueguês e tem uma média impressionante de gols marcados. Com essas características, todos visualizam Erling Haaland, a sensação que despontou em 2019. Mas você sabia que existe uma versão melhorada do atacante? Por incrível que pareça, estamos falando de seu primo. Conheça agora Albert Brot Haaland. Quem é quem? A essa altura você já deve conhecer Erling Haaland. Aos 19 anos, ele se revelava como jogador de primeira categoria no futebol europeu e já era disputado pelos grandes clubes. Só que tão craque quanto ele é seu primo Albert. E olha que o jogador menos famoso ainda está começando. Em comum, os dois têm muita coisa, a começar pela aparência. Veja se um não é a cara do outro. Albert passaria facilmente por irmão mais novo de Haaland, você concorda? Só que a semelhança física entre os dois para por aí. Albert ainda não cresceu o suficiente, pelo menos não para chegar à altura do primo. Ele possui apenas 1,86 m contra 1,94 m de Haaland. Pensando bem, os dois são altos o suficiente para encarar as defesas adversárias no jogo aéreo. Esta é só uma das armas que a dupla possui para enfrentar os rivais. Mas não é a melhor. Além de altos, eles são fortes fisicamente. E isso é fundamental para a principal característica de jogo deles. Ambos têm um ótimo poder de explosão. Quando são colocados em jogadas de velocidade, podem ser fatais. A esta altura, nem precisamos mais dizer que eles também jogam na mesma posição. Pelo menos no ataque, a Noruega está abastecida com boas opções por muitos anos. Os torcedores da seleção agradecem por essa boa genética da família, mas nada disso iria adiantar se não fosse o principal. Os primos têm um motor especial que transformou a dupla numa máquina de fazer gols. Se você não se empolgou ainda com o poder dessa família, prepare-se para se impressionar com os números realizados pela dupla só no início de carreira. O primeiro da família. Pelo que vimos, a semelhança entre os dois é enorme. Como o mais velho, Erling foi o primeiro a atingir grandes marcas no esporte. E ele fez coisas que deixam qualquer lenda do futebol com inveja. Sabe quem foi o jogador a marcar 100 gols de forma mais precoce? Talvez Pelé, Romário, Neymar. Só entre brasileiros teria uma lista enorme de opções. Mas por incrível que pareça, esse recorde pertence ao norueguês. Para conseguir essa proeza, ele precisou de apenas 146 jogos como profissional. E isso com apenas 20 anos de idade. Para você ter uma ideia, o recorde de gols em partidas oficiais pertence a Cristiano Ronaldo. Só que o português levou 301 partidas para chegar aos 100 primeiros gols. Alguém consegue arriscar quanto tempo Haaland irá levar para ultrapassar o português em número de gols? Mas antes disso, ele ainda fez algo mais impressionante. Seu nome despontou para a mídia do mundo inteiro pela primeira vez, graças a um feito realizado no Mundial Sub-20. Em 2019, o jogador foi artilheiro da competição marcando 9 gols. Até aí tudo bem, nada de anormal. Haaland sendo o artilheiro de uma competição. E nem sequer foi o recorde da competição. O argentino Saviola marcou 11 gols na edição de 2001. Mesmo assim foi fantástico. A artilharia foi construída em um só jogo. Na partida contra Honduras, ele marcou todos os 9 gols naquela competição. Um recorde para uma partida só. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Seria bem interessante se um dia Albert fizesse algo parecido. Mas será que o primo mais novo tem potencial para chegar ao mesmo nível? Antes de conferirmos os números incríveis de Albert, acomode-se na cadeira e, enquanto isso, aproveite para dar um like e se inscrever no canal. Você não vai acreditar quando descobrir o que o primo mais novo é capaz de fazer. Primos em números. Quando Erling já era um astro internacional, seu primo dava os primeiros passos rumo ao mesmo destino. E que passos, torcedor! Assim como o jogador mais famoso da família, Albert começou nas categorias de base do Brighton. E se Haaland foi apelidado de Cometa, Albert facilmente poderia ser chamado de Furacão. O estrago que ele fez não foi pouco.
Em 31 jogos, ele marcou impressionantes 40 gols. Os números foram tão incríveis que logo ele foi convidado a se juntar ao elenco do Molde. E olha, coincidência novamente. Estamos falando do mesmo clube para onde Haaland foi assim que saiu do Bayern. Mas seria mesmo uma coincidência? Albert revelou que a escolha pelo Molde teve uma certa influência de seu primo. Escolhi o Molde porque tem excelentes condições e é onde espero evoluir. Perguntei a Erling e ele me disse que era um bom clube para me desenvolver. Mas a escolha foi minha. Independente de quem teve essa ideia, quem saiu ganhando foi o Molde. No primeiro ano de Albert no clube, ele superou por muito as marcas obtidas no antigo time. Foram 64 gols em 37 jogos. Isso mesmo, torcedor! Já faz as contas aí. A média do jogador supera 1,5 gol por partida. E olha que estamos falando de um garoto de 17 anos, jogando uma categoria acima, que aparentemente não tem dificuldade nenhuma para fazer gols. É ou não é um fenômeno? O sucesso foi tanto que logo a diretoria do clube começou a testar o jovem no time principal. Albert estreou como profissional no clube aos 17 anos. E não é que o jovem craque já começou fazendo gol. Ele entrou no final do segundo tempo e bastou apenas 10 minutos em campo para deixar sua marca. Isso parece até obra do destino. Erling também marcou seu primeiro gol como profissional, jogando pelo Molde. Só que esse aí ainda tinha 16 anos quando realizou o feito. Albert deu uma entrevista após seu primeiro jogo profissional e declarou o quanto estima seu primo. Haaland é uma grande inspiração para mim. É incrível o que ele tem feito e o que mostra a cada partida que disputa. Ao menos uma vantagem Albert tem sobre o primo mais famoso. O sucesso de Haaland abriu as portas do futebol para a família. E isso ajuda muito na visibilidade que Albert vem ganhando. Mas calma, torcedor, não parou por aí. E não é que a lista de jogadores na família continua. Você ainda vai se surpreender com o celeiro de craques que é a família Haaland. Família esportista. Não fique aí pensando que o DNA do futebol ficou só com esses dois membros da família. Os avós de Erling capricharam na fábrica de atletas. Ele tem mais um primo que se tornou jogador profissional. Trata-se de Jonathan Brot-Brune, apenas algumas semanas mais jovem que Erling. Jonathan não teve um começo tão explosivo como o primo. Os dois começaram praticamente juntos no Bryne, time da segunda divisão da Noruega. Foi o único momento que o caminho dos dois se encontraram no mundo do futebol. Erling teve a oportunidade de sair do país e jogar contra os grandes da Europa. Enquanto isso, Jonathan teve que rodar por alguns clubes noruegueses entre primeira e segunda divisão. Mas ter 3 jogadores não foi suficiente para a família. E não é que apareceu uma quarta atleta. Estamos falando de Emma, irmã mais nova de Jonathan. A garota resolveu seguir o exemplo do irmão e dos primos e seguir essa dura carreira de futebolista. E você sabe com quem eles aprenderam? Com ninguém mais, ninguém menos que o pai de Erling, o senhor Ralf Haaland. Ele foi o primeiro membro da família a viver do futebol. Ralf chegou a jogar por times da Premier League, como Leeds United e Manchester City. Infelizmente, a carreira acabou precocemente por causa de uma lesão. Mesmo assim, fez algo impressionante. Ele foi o primeiro Haaland a jogar uma Copa do Mundo. Isso aconteceu em 1994, quando os outros atletas da família nem eram nascidos. Quem sabe algum dia Erling e seus 2 primos não façam o mesmo, só que juntos. Seriam feito e tanto para orgulhar os seus avós. Esse é só um exemplo de familiares que compartilham a mesma paixão e se dão bem com isso. Outro caso pouco conhecido é de Ryan Giggs e seu irmão mais novo. Os dois tinham uma paixão em comum, mas o desfecho foi bem menos amigável. Não perca essa história impressionante. O que esse jogador fez com seu irmão mais novo é imperdoável.